Atenção, senhores passageiros, apertem os cintos. Nós vamos passar pelas normas da corregedoria, tá? Céu de justiça, uma coquinha aí vai sempre bem, né? Depois do almoço. Olha só, normas da corregedoria. Vamos começar aqui. Estamos aqui com muitas coisas já grifadas, porque o que eu quero passar para você o que poderia ser perguntado na hora da sua prova. Se você olha o seu edital, deixa eu só conferir se está gravando, está gravando. Se você olha o seu edital, você tem lá, primeiro, capítulo 1, artigos 1º a 4º. Então tem lá, missão, visão, princípios institucionais da corregedoria. Então corregedoria quem é? É um órgão que vai fiscalizar todo mundo. Pronto, só isso que você precisa saber. O artigo 1º fala que a corregedoria vai se alinhar às diretrizes de quem? Do CNJ. Beleza, acabou. Tão simples quanto isso. CNJ é aquele órgão que tem, que previsto na Constituição, etc., que faz ali o controle também das atividades do Poder Judiciário. Então a corregedoria do TJ de São Paulo também segue as linhas do Conselho Nacional de Justiça, também segue as linhas da presidência, do Conselho Superior da Magistratura e do órgão especial do Tribunal de Justiça. Tão simples quanto isso. Tá? Então, a corregedoria segue tudo isso. Conselho Nacional de Justiça, presidência do Tribunal, Conselho Superior da Magistratura e órgão especial do TJ de São Paulo. Tá? O que se busca? Se busca eficiência, reconhecimento pela sociedade como um instrumento de justiça, equidade e paz social. Beleza. Pergunta que poderia estar na sua prova. Quais são as diretrizes ou quais são os alinhamentos de diretrizes da corregedoria? Tá gago, professor? Da Corregedoria Geral de Justiça. Conselho Nacional de Justiça, Presidência, Conselho Superior da Magistratura e órgão especial. Professor, preciso saber o que é Conselho Superior, o que é órgão especial? Para o concurso, não, só decore isso, tá bom? Princípios da corregedoria. Então, você olha para a corregedoria, você vai ver o seguinte, o que ela faz, ou como que ela é movida. Eticidade. Eticidade é ética, tá? Ética no trato das coisas, imparcialidade, probidade. Probidade é honestidade, a gente sabe disso. Transparência administrativa e processual, aperfeiçoamento da qualidade e produtividade, satisfação e bom atendimento do usuário, celeridade processual, acessibilidade, responsabilidade social e ambiental, responsabilidade na gestão da informação e do conhecimento, credibilidade, não precisava nem estar isso aqui, mas está, né? Fazer o quê? Né? Aprimoramento dos canais de comunicação internos e externos, então comunicação dentro do próprio tribunal e fora das pessoas, do povo popular com o tribunal, modernização tecnológica, tá? Parágrafo único. Os princípios contidos nesse artigo de observância obrigatória, então todos esses princípios aqui são obrigatórios de serem seguidos dentro da corregedoria, então são de observância obrigatória, contínua e permanente, conformam a existência da Corregedoria Geral de Justiça. Conformam aqui é no sentido de dar forma, tá? Então, dão forma à existência da Corregedoria. É como se eu dissesse para você o seguinte, a Corregedoria existe e todo o seu perfil, toda a sua vida precisa ser movida por isso aqui, tá? Então, inclusive tem lá na Bíblia, não vos conformeis com este mundo. Tem lá na Bíblia isso, não tem? O que é isso? É não tome a forma deste mundo, segundo o que está lá na Bíblia, né? É a mesma coisa aqui. Estes princípios conformam a corregedoria, ou seja, dão forma, dão um formato, dão um jeitão de ser da corregedoria, tá? Regem a atuação da corregedoria. E veja, quais são as áreas de atuação da corregedoria? Atuação normativa, orientadora, reorganizadora, fiscalizadora e disciplinar punitiva. Então, normativa, fazer normas, por exemplo, norma da corregedoria. Orientadora, orientar servidores, orientar magistrados. Reorganizadora, alguma coisa que está errada, vamos arrumar aqui esse boteco, vamos arrumar essa bagunça que ficou aqui. Fiscalizadora, vamos ver se está tudo certo e, se for o caso, disciplinar punitiva, tá? Então são 5 atuações da corregedoria: atuação normativa, fazer normas, orientadora, orientar, reorganizar o que está errado, fiscalizar e a função disciplinar administrativa. Então o servidor que comete alguma coisa de errado vai responder perante a corregedoria para que ele seja ali punido, se for o caso, tá bom? Artigo 3º, a corregedoria estimulará. Então, qual é uma busca aqui que a corregedoria faz? É o que todo mundo faz, quero resolver as coisas de modo conciliado, de modo ali pacífico, né? Então estimulará a conciliação, tá? Então a corregedoria vai estimular a conciliação. A conciliação é um acordo entre as partes. Então você tem um processo lá, um processo de pensão alimentícia. A corregedoria vai fomentar, vai estimular que as pessoas façam acordos, né? Divulgará decisões judiciais predominantes em litígios recorrentes. Então, pelo seguinte, problemas de banco, por exemplo, sei lá, tá cobrando uma taxa indevida de banco, etc. A corregedoria, sabendo das decisões da justiça, pode divulgar essas decisões, vai incentivar o debate sobre o significado da dignidade da pessoa humana, respeito a direitos fundamentais, como forma de prevenção de conflitos, tá? Então, tudo isso é aquilo que a corregedoria vai fazer também. Artigo 4º,
órgãos subordinados à corregedoria vão adotar alguns instrumentos de gestão. Então, todo mundo que estiver debaixo do guarda-chuva da corregedoria vai adotar alguns instrumentos de gestão, porque nós estamos falando aqui, corregedoria é um órgão que não decide nada num processo, exatamente, né? Então a corregedoria não pode, sei lá, conceder uma liminar para tal pessoa conseguir um medicamento. A função da corregedoria é outra, a função da corregedoria é uma função administrativa, né? Então tudo que nós estamos falando aqui, estamos falando de gestão administrativa. Então, o que vai acontecer? Os órgãos subordinados à corregedoria vão adotar alguns instrumentos de gestão. Olha que coisa interessante, desconcentração do poder decisório na resolução de problemas da unidade. Unidade aqui, entenda, da vara, da Secretaria da Vara. Então tem lá a primeira Vara Cível de Santos. Então desconcentrar o processo de decisão para resolver problemas ali na primeira Vara de Santos, por exemplo, em reuniões periódicas, sob a coordenação do escrivão judicial. Aqui escrivão judicial, entenda, o chefe do cartório, facultada, então permitida ali a participação de todos os servidores. O que poderia ter de pergunta na sua prova? Isso aqui, sendo obrigatória a presença de todos os servidores? Não. A administração feita dentro daqueles que vão estar debaixo do guarda-chuva da corregedoria inclui você descentralizar, tirar das mãos do juiz de imediato algumas decisões para resolver problemas da unidade. Então, olha, temos gente aqui que está fazendo certa coisa errada, não está batendo ponto corretamente, tem gente aqui que está desperdiçando papel, tem gente aqui que está fazendo alguma coisa aí errada, muito errada. Então vamos resolver isso aqui dentro, roupa suja se lava em casa. Então quem vai coordenar isso é o escrivão judicial, é o chefe do cartório e todos os servidores podem participar. Aí, outra coisa importante aqui, né? Aprimoramento dos procedimentos, perfeito, tudo que eu não precisava nem falar, né? Então, veja, você tem um órgão público, você tem lá na Constituição, quais são os princípios lá do artigo 37? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Dentro da eficiência, tudo que você for fazer na administração pública, você tem que buscar a eficiência, fazer uma gestão melhor, buscar gerir melhor a coisa pública. Essa é a ideia, né? Aí o inciso 4º chama a atenção incorporação na dinâmica institucional da cultura da melhoria contínua e adaptação contínuas. Então é a ideia do Kaizen, né? Não vai ser perguntado, estou apenas fazendo aqui um parênteses para você, se você conhece essa filosofia japonesa lá tal, essa é a ideia. Então dentro do Poder Judiciário, nas unidades, nos órgãos subordinados à corregedoria, vamos ter isso, a melhoria contínua, ok? Excelência no atendimento ao público externo, então as pessoas que vão ao fórum, bater ao Poder Judiciário, precisando de um serviço sendo prestado, tá? Outra coisa importante, isso aqui, cara, me chama muito atenção para concurso, vou até botar em verde. Constante treinamento e ações de transferência de conhecimentos mediante o quê? Revezamento periódico de atribuições para que todos os funcionários dominem por completo a integralidade dos procedimentos e serviços desempenhados na unidade, claro, respeitando-se a competência legal do cargo. Então, qual é a ideia? Eu tenho lá um escrevente que só bate carimbo para uma coisa. Vamos tirar ele dali e vamos colocá-lo num outro lugar dentro da própria unidade para ele aprender a fazer uma outra coisa. Para chegar uma hora ele saber fazer tudo que se relaciona às atividades de escrevente. Essa é a ideia, tá? Identificação de talentos também. Então, imagine que tem alguém lá que tem algum talento, não é talento para cantar, tá? É talento na parte administrativa, tá? Então essa é a ideia. Incentivo a habilidades e conhecimento de servidores, beleza. Satisfação do usuário, de novo, né? A gente já viu aqui, né? Que é uma busca, né, de você ter o bom atendimento do usuário como princípio. Aqui você repete isso, você enfatiza, o que denota que isso é uma coisa muito importante, porque antigamente você ia no fórum e falava viver o processo, parecia que você tinha que pedir desculpas pro servidor porque você estava lá incomodando ele de ficar lixando a unha e vendendo Herbalife, sabe? Não é mais assim que acontece, graças a Deus. Não estou falando de como é hoje, isso já foi um dia dessa forma, sabe? Então, graças a Deus isso não é mais assim. Então, satisfação do usuário com a prestação célere, eficiente dos serviços, um canal para receber críticas, etc. Tratamento interpessoal educado, cortês, respeitoso. Aqui tem um negócio interessante, né? A letra D, também vou colocar em verde, que chama muita atenção. Utilização de linguagem clara e acessível em todas as informações verbais, publicações ou divulgações oficiais. Isso é um negócio muito interessante, porque a corregedoria orienta que os servidores, quando façam o atendimento ao público, façam isso com uma linguagem clara. Não adianta chegar e falar assim, olha, uma pessoa do povo, uma pessoa simples vai lá ver um processo e o escrevente fala, então, esses autos contêm um pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada
e eles estão na conclusão com o magistrado que deverá respeitar a fila de conclusão cronológica prevista no Código de Processo Civil. Cara, o que o cara tá entendendo? Entendeu? Talvez nem você tenha entendido o que eu tô falando, né? Mas assim, porque muita gente que tá aqui não é do direito, né? Qual é o ponto? Chega uma pessoa dessa, você fala o seguinte, ó, o senhor vai ter que esperar um pouquinho que o processo ainda tá com o juiz. Acabou. Veja, tudo isso que eu falei, você coloca isso numa linguagem mais clara, mais acessível. Fala assim, ó, o senhor espera mais um pouquinho, volta aqui amanhã, porque isso está com o juiz, eu acho que o juiz vai decidir isso aqui hoje, tá bom? Daí amanhã eu venho e explico para o senhor. Acabou. Ou para a senhora. Acabou. Isso é o ponto, tá? Implementação de instrumentos de gestão previstos nesse artigo, aqui também me chama muito a atenção. Quando você está implementando tudo isso, né, essas formas de você atuar, esses instrumentos de gestão, você não vai deixar de lado o que está determinado nas normas da corregedoria. Tá? Então, a implementação dos instrumentos de gestão não importa em inobservância das rotinas das normas de serviço, ou seja, das normas da corregedoria. É como se eu dissesse o seguinte, olha, eu quero implantar uma gestão aqui tão eficiente que todo papel que chegar eu vou jogar fora para não ter acúmulo de papel. Não, não pode, pelo amor de Deus, não dá para fazer isso. Por quê? Porque eu tenho que ter uma gestão eficiente, mas tem uma coisa, eu preciso seguir as normas da corregedoria. É dizer o óbvio, mas isso precisa ser dito. Agora, tem uma coisa, e aqui está o ponto, né? Se a unidade estiver sob intervenção específica da corregedoria, o trabalho vai ser de acordo com essa excepcionalidade. Então você poderia ter uma questão em concurso dizendo exatamente isso. Olha, fulano de tal trabalha num cartório, na primeira vara civil de Santos, estamos dando esse exemplo, né, falando disso, e aquele cartório está sob intervenção da corregedoria. E a corregedoria determinou que as atividades sejam feitas de tal modo. Se está sob intervenção da corregedoria, se a corregedoria está ali fiscalizando, fazendo a intervenção necessária, siga o que a corregedoria está dizendo para aquele momento. Tá? Então, por quê? Você poderia ter um conflito, né? O cara fala, não, quem é a corregedoria para mandar em mim? Eu vou seguir o que diz as normas da corregedoria. Não, mas veja, se você está lá e a corregedoria está intervindo, está havendo ali uma intervenção, uma excepcionalidade, né, uma medida excepcional de intervenção no local em que você trabalha, na unidade do seu trabalho, siga o que o interventor está dizendo. Tão simples quanto isso, tá bom? Seguindo. As medidas ora editadas serão implementadas sob a coordenação de quem? Coordenação e responsabilidade do escrivão judicial. Então, o chefe do cartório tem um destaque muito grande. Ele é que vai fazer ali a busca por essa implementação. E quem vai colaborar? Mediante colaboração de toda a equipe. E quem vai fiscalizar, de fato? O juiz corregedor permanente. Então, quem está ali no dia a dia é o escrivão judicial. E se for o caso, para alguma coisa muito fora, você vai lá e chama o juiz corregedor permanente. O juiz corregedor permanente, ao constatar a eficácia das providências que foram ali adotadas, pode indicar para a corregedoria o nome desses servidores. Para quê? Para que conste ali um elogio na ficha funcional. Isso aqui chama bastante atenção também. Então imagina que você tem lá uma unidade e é feita ali um conjunto de providências feitas pelos servidores para resolver aquilo, e aquilo funcionou. O juiz corregedor, vendo que aquilo funcionou, ele pode indicar para a corregedoria o nome dos servidores responsáveis por isso. Para quê? Para que conste ali no assentamento individual, na ficha funcional dos servidores, um elogio. Elogio interessante porque, a depender de onde, claro, o TJ de São Paulo tem isso, mas estou explicando por quê? Porque o elogio é importante para fins de você eventualmente progredir na carreira, tá? Então essa é a ideia. As propostas de inovação experimentadas e consideradas exitosas poderão ser submetidas para análise da corregedoria para quê? Para extensão às demais unidades de serviço. Então pensa que alguma coisa que foi proposta na primeira vara civil de Santos deu certo. Aquilo pode ser encaminhado para a corregedoria e a corregedoria diz o seguinte, olha, a partir de agora todo mundo vai fazer desse jeito, tá? Essa é a ideia, tá? Então, aqui a gente termina dos artigos 1º a 4º. Aí, continuando, amigos, a gente tem o artigo 33 falando aqui do trabalho do dia a dia. Então, os servidores registrarão diariamente na entrada e na saída o ponto biométrico. Então, vai bater ali o dedo, né? O registro biométrico, salvo exceções definidas pela presidência do tribunal, observada a regulamentação pertinente. Então, a regra qual é? A de que todo mundo bate o ponto na entrada e na saída, ponto biométrico com o dedo, salvo exceções. Essas exceções vão estar determinadas não pela corregedoria, mas pela presidência do tribunal, tá bom? Outra coisa, sistema informatizado oficial. Então você sabe que você vai trabalhar no TJ e é claro, né? O TJ tem o seu próprio sistema e é lógico, né? Os servidores, o artigo 47 diz isso, os servidores devem se adaptar continuamente, adaptação contínua, para que eles possam usar todas as funcionalidades
que estão à sua disposição. Para tudo, para emitir certidões, para fazer ofícios, mandados, carga dos autos. Então, uma orientação qual é? Então você é um servidor, trabalha como oficial de justiça. É claro que você vai usar o sistema ali para fazer tudo. Não dá para você fazer isso na máquina de escrever e depois digitalizar, pelo amor de Deus, né? Você vai usar o sistema, tá? Para efeito de divisão do trabalho, isso é um ponto importante. Os processos e tudo que for feito ali vai ter um número de controle interno da unidade judicial. Então, sem prejuízo do número do processo. Então, você tem lá um processo, então, só a título de exemplo, né? Então, você tem o número do processo. Você tem lá 150.000 tal 2023.8.26.0156. Exemplo, tá? Não estou nem dizendo que existe esse processo, estou só hipoteticamente. Então, isso aqui é o número do processo segundo o padrão do CNJ. Só que você poderia ter o número de controle da seguinte forma: processo 2 de 2023. Ou seja, este é o segundo processo que entrou naquela vara, na primeira vara civil de Santos, por exemplo, né? Então você tem ali, é o segundo processo que entrou em 2023. Então cada unidade pode ter esse número de controle interno, tá? Então o sistema informatizado atribuirá a cada processo distribuído um número de controle interno da unidade judicial, e aqui é o ponto, né? Sem prejuízo do número do processo. Então o cara pode chegar lá, é difícil hoje porque tudo é mais, a maior parte das coisas são informatizadas, mas o advogado, a parte podia chegar lá e falar assim, ó, quero ver o processo número 150.000.53, 2023, etc. Ou o cara poderia chegar lá e falar assim, eu quero ver o processo que tem o controle 2/2023. Só isso. Então o processo vai ter dois números, esse número aqui é só interno da própria unidade, tá bom? Artigo 47, a gente fala sobre os acessos, acesso a senhas, informações, ó, os níveis de acesso às informações e o respectivo credenciamento, senha dos funcionários para operação no sistema automatizado do Poder Judiciário de primeiro grau, serão estabelecidos em expediente interno pela Corregedoria Geral. Ok, então quem vai ter, já falamos isso quando falamos do concurso para escrevente, você tem mais confiança, o seu nível de acesso é maior. Você ainda está começando, seu nome está escrito a lápis ainda, a sua possibilidade de acesso é menor. Tá? É proibido, é vedado ao funcionário credenciado, então olha só, é vedado, vou só terminar de grifar aqui, é vedado ao funcionário credenciado ceder a respectiva senha. Então é vedado, é proibido ceder a respectiva senha ou permitir que outro use-a. Tá? Inclusive isso é crime, né? Então a gente tem lá no Código Penal um crime sobre isso. Agora, qual é o ponto aqui? O servidor não pode ceder essa senha. Os escrivães vão comunicar prontamente à Secretaria da Tecnologia da Informação as alterações no quadro funcional da unidade. Por quê? Tem gente que entrou, tem gente que saiu para quê? Então, para processamento da revogação ou novo credenciamento. Tá? Então, os escrivães judiciais, então os chefes do cartório vão ser os responsáveis por isso, de fazer o quê? Ó, escuta aqui, agora a gente teve aqui um monte de gente que saiu, então revoga o acesso dessas pessoas. Teve gente que entrou, vamos fazer novos credenciamentos. É isso, tá? Basicamente isso. Aí a gente vai para o 105 ao 110, falando aqui de mandado. Pois bem, para a gente terminar esse vídeo, né? Mandados. O que é um mandado? É a ordem dada pelo juiz para que o oficial de justiça possa cumprir. O juiz mandou fazer a citação. O mandado é isso, né? O pau mandado, né? A ideia, o mandado é isso. Alguém mandou você fazer alguma coisa, você vai fazer. O oficial de justiça faz isso. Então qual é a ideia? O oficial de justiça cumpre os mandados, cumpre as ordens expedidas pelo Poder Judiciário. Então o que vai constar o mandado? Você vai sair, vai passar lá no fórum, vai pegar os mandados, você vai olhar para o mandado, você vai dizer o seguinte, o que tem aqui? Vai ter o número do processo, a ordem da carga, ou seja, número do processo, ok. Ordem da carga significa o seguinte, esse aqui é o primeiro mandado, é o segundo mandado, é o terceiro mandado, é o quarto mandado e assim por diante. Vai conter dentro do mandado, no pé do instrumento, ao pé significa na parte de baixo, tá? Ali a seguinte expressão, é vedado ao oficial de justiça recebimento de qualquer numerário diretamente da parte. Tá? É proibido receber alguma coisa da parte diretamente. A identificação do oficial de justiça no desempenho de suas funções será feita mediante o quê? A apresentação da carteira funcional, que é obrigatória em todas as diligências. Então, daqui você extrai um monte de coisa. Primeiro, o oficial de justiça não pode receber nada. Numerário aqui é valores em dinheiro. Ele não pode receber nada de ninguém enquanto estiver ali cumprindo o mandado. Outra coisa, o oficial de justiça vai chegar e vai falar, bom dia, boa tarde, eu sou o oficial de justiça, está aqui a minha carteira funcional. Então esse é o ponto, tá bom? Então isso em todos os mandados isso vai estar. Além disso, precisam ter ali todos os endereços de quem vai receber o mandado, inclusive local de trabalho, ok, sem maiores problemas. Veja,
Se no mandado anterior não estiver ali elementos essenciais para o seu cumprimento, para o cumprimento dessa diligência, vai ser dispensado o desentranhamento e aditamento do mandado. Vai ser expedido um novo mandado. Então, pensa o seguinte, o oficial de justiça foi lá e retirou um certo mandado e não deu para cumprir porque estava faltando o nome do cara, estava faltando o endereço, estava faltando um monte de coisa. O que ele vai fazer? Vai ser expedido ali pelo cartório um novo mandado, tá bom? Então não vai ser corrigido aquele mandado. Então, dispensado o aditamento. O aditamento é essa correção, tá bom? Então, o oficial de justiça, e aqui está o ponto, você poderia ter uma questão dizendo que o oficial de justiça foi cumprir o mandado e estava faltando algum elemento essencial. Aí o oficial de justiça vai fazer o quê? Ele não vai devolver esse mandado para eventualmente isso ser corrigido naquele próprio mandado. Não, expede um novo mandado. Cada mandado tem um número, tá? Você vai perceber isso, tá? 107, os mandados serão entregues ou encaminhados aos encarregados das diligências mediante a respectiva carga. Então eles vão ser entregues ou encaminhados para quem? Para os encarregados das diligências, vulgo oficiais de justiça, mediante carga. Então você vai receber, você vai assinar um livrinho. Hoje em dia tem muita coisa eletrônica, né? Você pode assinar ali por sua senha pessoal, mas você vai assinar dizendo o seguinte, olha, no dia de hoje eu estou retirando aqui para cumprir tantos mandados. Então isso vai ficar registrado. Por quê? Porque senão vira putaria, né? Senão você sai pegando o que você quiser pegar e você cumpre a hora que você quiser. Não é assim, tá? Então por isso que você vai receber do cartório, vai receber da central de mandados, se é um lugar muito maior, que tem uma central que vai centralizar de fato todos os mandados, você vai receber os mandados que você vai ter que cumprir e vai assinar ali a carga, como se você dissesse o seguinte, ó, estou retirando, carga é isso, eu estou carregando, estou saindo, fazendo sair comigo esses mandados para que eu possa cumpri-los, tá? Os mandados que devam ser cumpridos pelos oficiais de justiça serão distribuídos na forma regulada pela corregedoria aos que estiverem lotados ou à disposição das respectivas comarcas ou varas, logicamente, né? Se você trabalha, se você não tem uma central de mandados, você trabalha como oficial de justiça da primeira vara civil de Santos e tem mais outra pessoa lá, então são dois. Então isso vai ser distribuído entre vocês dois, tá bom? Agora, se tem outras pessoas à disposição ali, vai ser distribuído entre as pessoas que estão ali à disposição. Os mandados de prisão, aqui está o ponto que poderia ser perguntado para você. Os mandados de prisão não serão entregues aos oficiais de justiça. Olha que louco. Então, o oficial de justiça retira para cumprimento vários mandados, mas o mandado de prisão ele não retira. Os mandados de prisão não serão entregues aos oficiais de justiça, mas encaminhados ao Instituto de Identificação. O Instituto de Identificação é onde você faz o seu RG, por exemplo, aqui em São Paulo, tá bom? Por quê? Porque se a polícia parou, você mostrou o RG e consta lá um mandado de prisão, você já vai andar ali no táxi de corintiano na hora ali, tá? Então tô brincando, tá? Sou corintiano também, tô enchendo o saco, né? Mas você já vai pra cadeia ali na hora, tá? Então, veja, mandado de prisão não é entregue ao oficial de justiça, o mandado de prisão é encaminhado ao Instituto de Identificação, tá? 109. Nas certidões de expedição e entrega dos mandados constarão o quê? O nome do oficial de justiça, a quem confiado e a data da respectiva carga. Não precisava nem dizer, né? Então, ó, você, oficial de justiça tal, retirou o mandado tal, dia tal. Tão simples quanto isso. E aqui está o ponto, né? Mensalmente, e aqui poderia ser a pergunta, qual é o seu dever? Você, como oficial de justiça, vai receber esses mandados e você tem que cumpri-los num prazo estipulado. Mensalmente, o escrivão aqui entendo, o chefe do cartório, vai relacionar os mandados em poder dos oficiais de justiça além dos prazos legais ou além dos prazos fixados e vai comunicar o que é o juiz corregedor permanente para as providências cabíveis. Ó, o oficial de justiça retirou aqui o mandado e ainda não cumpriu, tá? Era para ele ter cumprido dia 3 de outubro, hoje é dia 5 de outubro, ele não cumpriu ainda. E aí, né? Então, mensalmente ele vai fazer essa verificação, tá bom? Então, esse é um ponto importante. Aí a gente vai para o 196, é o último artigo que nós vamos ver, salvo motivada decisão em contrário, o servidor pode praticar atos ordinatórios. Veja, você está no processo, você está no Poder Judiciário, quero que você entenda uma coisa. Algumas coisas podem ser resolvidas pelos próprios servidores. Nossa, professor, como assim? A gente já viu aqui em cima, né? Alguns problemas administrativos aqui que podem ser resolvidos diretamente dentro da própria unidade. A gente acabou de ver isso lá no artigo 4º. Então, qual é a ideia que as normas da Corregedoria estão trazendo? Vamos tirar das costas do juiz, que é o responsável por muitas coisas dentro do fórum, ali dentro do Poder Judiciário, mas vamos tirar das costas dele algumas obrigações e vamos entregar nas mãos dos servidores. Então, os servidores podem praticar atos ordinatórios. O que são esses atos ordinatórios? Atos que são meramente burocráticos. Então, a título de exemplo, para que você entenda,
Por exemplo, uma situação em que uma parte fez a petição inicial, a outra parte fez a contestação. O próprio cartório, olhando que veio a contestação, já pode, sem que o juiz se manifeste, o próprio cartório, o próprio servidor ali, o escrevente, pode abrir um prazo para que a outra parte se manifeste em réplica. Estou dando a título de exemplo para você. Então, atos ordinatórios são atos que são praticados, atos burocráticos, atos de andamentos do processo, tá bom? Que não implicam numa decisão profunda, nem nada disso, porque isso vai ficar nas mãos do juiz. Ah, não vou dizer se o cara é culpado ou inocente, nem nada disso. Isso cabe ao juiz. O juiz que fez o concurso e passou, é ele que tem que resolver isso. Agora, muita coisa, quem vai fazer são os próprios servidores. E aí, o que cai no seu concurso está lá no inciso 20. Constatada a necessidade de ordem de arrombamento e reforço policial, quando que isso poderia estar, professor? Por exemplo, no caso de busca e apreensão, por exemplo, no caso de ação de despejo. Então, constatada a necessidade de ordem de arrombamento e reforço policial, o que o oficial de justiça vai fazer? O oficial de justiça, independentemente da devolução do mandado, vai apresentar ao juiz o requerimento. Requerimento do quê? Da ordem do arrombamento e reforço policial. Tá? Requerimento para arrombamento e reforço policial. Em modelo padronizado. O requerimento, se deferido, servirá de requisição da força policial e cópia dele será entranhada, será colocada dentro, entranhado é colocado dentro, juntado aos autos. Tá? Então, ponto importante aqui. Professor, por que essa expressão independentemente da devolução do mandado? Veja só, você lembra que quando o oficial de justiça vai cumprir o mandado, ele tem que assinar a carga. Ele tem que dizer o seguinte, ó, estou retirando este mandado aqui, certo? Estou retirando, meu nome é fulano de tal, minha matrícula como servidor é matrícula tal, e eu estou retirando esse mandado. Estou fazendo isso para quê? Para que ele seja cumprido. Pois bem, eu tenho um prazo para fazer esse cumprimento. Estou marcando inclusive a data aqui em que eu fiz a retirada desse mandado. Registrei tudo corretamente. Se eu cumprir esse mandado, o que eu vou fazer? Eu vou devolver o mandado dizendo o seguinte, a diligência se encerrou. Então qual é o ponto? Quando eu tenho uma situação em que eu percebo como oficial de justiça que há necessidade de fazer o arrombamento e de ter o reforço policial, e dou para você esses dois exemplos, uma busca e apreensão ou uma ação de despejo para tirar uma pessoa de uma casa, num contrato de locação que ela não pagou, numa reintegração de posse, por exemplo, né? Também poderia ser, que é um outro processo, que não é despejo, é uma outra coisa, mas também poderia estar presente essa necessidade de arrombamento e reforço policial. O que o oficial de justiça faz? Ele não devolve o mandado, porque devolver o mandado significa que eu cumpri. Só que veja, se eu preciso ainda, para cumprir do arrombamento e do reforço, eu não posso devolver esse mandado. Então, essa ideia é muito importante, porque esse é um ponto que poderia estar na sua prova, porque você poderia ter constatada a necessidade de ordem de arrombamento e reforço policial, o oficial de justiça devolverá o mandado e apresentará ao juiz o requerimento para arrombamento. Não, na verdade, ele já vai fazer isso sem devolver, é como se aquilo ainda estivesse sob a responsabilidade dele. Quando você devolve o mandado, significa que aquilo não é mais sua responsabilidade, você já fez o que tinha que fazer. Então aqui, se precisar de arrombamento e força policial, o oficial de justiça preenche um formulário pedindo isso e esse requerimento serve para levar aos policiais como requisição e uma cópia será colocada no processo. É isso, tá? O oficial de justiça não devolve o mandado, ou seja, não considera o mandado cumprido antes de fazer todo esse procedimento, tá? Então não precisa devolver o mandado, ele não vai devolver o mandado, tá? Essa é a ideia importante aqui pra gente na hora da nossa prova. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: o bonitão lá, o brabo, tá dando essas aulas aqui para você? Porque eu sei que você que assiste aqui está lá também, porque o celular me mostra o que vocês assistem, tá? O Pureza tá dando isso, o pessoal que fica aí agitando vocês estão dando essas aulas aqui para você, nem no curso pago deles eles estão dando essas aulas. Quanto mais num curso aqui gratuito como a gente está fazendo aqui. Olhe, preste atenção em quem realmente está preocupado com vocês e quem só quer o dinheiro de vocês. Eu vendo curso também, vendo também, não tem problema nenhum. Só que é o seguinte, preste atenção.
tá bom? Fica ligado aí, porque é muito importante você ficar ligado. Volto em tantos outros vídeos. Todos os dias, até o dia da sua prova, vamos colocar vídeos aqui falando das normas da corregedoria para o seu concurso de oficial de justiça. E depois nós vamos estar juntos para o concurso de escrevente, para o projeto de escrevente para o concurso do interior, porque ele vai acontecer, tá bom? Volto em tantos outros vídeos. Sim, porque eu adoro estar aqui. Os outros não gostam de estar aqui não, estão aqui por obrigação. Eu adoro estar aqui, tá bom? Um abraço, tchau.